Ainda sobre esta audiência, podemos olhar também a questão da perspectiva política. E aí, nada melhor do que ter a analista Jussara Soares conversando conosco direto de Brasília. Jussara, muito boa noite a você. Como a participação do senador Flávio Bolsonaro amanhã pode descolar ou não o bolsonarismo dessa medida lá nos Estados Unidos? Mais uma vez, boa noite. Oi, Yuri, boa noite para você e a todos. Yuri, o senador Flávio Bolsonaro aposta muito nessa audiência amanhã sobre as tarifas que podem ser aplicadas ao Brasil para tentar se descolar desse desgaste do tarifaço, que começou no ano passado. E no ano passado, a gente lembra que esse anúncio feito por Donald Trump da aplicação dessa sobretaxa aos produtos brasileiros ocorreu na esteira da atuação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos por medidas contra o Brasil por conta do processo da trama golpista aqui que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. É disso que se trata aqui. Então, Flávio Bolsonaro, ele quer usar essa oportunidade, essa chance, ele vai falar lá por cerca de 5 minutos em que ele vai fazer a defesa do PIX, porque se sabe que a população abraçou esse método de pagamento brasileiro e quando os Estados Unidos se coloca contra isso, é um risco para a campanha de Flávio Bolsonaro. Também vai reforçar aquilo que ele disse na semana passada quando enviou um documento, que ele vai pedir justamente para que seja aplicada, que seja suspensa a aplicação das tarifas ou adiada a decisão. Porque qual é o principal argumento de Flávio aqui neste momento? É que Lula se aproveita disso, o atual presidente se aproveita dessa tarifa, desse embate com os Estados Unidos para a sua campanha política. Então, Flávio vai tentar usar isso, dizendo que um tarifaço ajudaria Lula neste momento. Hoje, numa publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse justamente isso, que o presidente Lula usa um discurso de uma falsa narrativa de defesa da soberania nessa questão do tarifaço. Então, Flávio vai usar essa oportunidade para tentar reverter esse desgaste e descolar, porque ele sabe que o PT aposta muito nisso para emparedá-lo nessa questão. Inclusive, cunharam ali o termo tariflávio, a gente lembra há algumas semanas. Jussara, eu ia perguntar justamente desta aposta que o governo tem feito, não só na questão político-eleitoral, mas para um eventual acordo ali ou como vai ser o desfecho com o governo norte-americano em relação a essas tarifas. Yuri, o Flávio tem usado uma questão do fato do governo brasileiro não discursar nessa audiência do escritório comercial dos Estados Unidos para dizer, olha, o governo não está a fim de negociar. O que o governo brasileiro tem dito até aqui, né, o governo Lula? Que ele tem usado todos os canais diplomáticos e níveis técnicos e políticos para continuar a negociação, que vê essa audiência como uma audiência para a sociedade civil organizada, não para o político, para os governos que ele já tem contato. De todo modo, o Brasil já enviou, né, por meio aqui do Itamaraty, já enviou a sua manifestação para o representante comercial dos Estados Unidos, dizendo que não faz sentido a aplicação dessa tarifa, que as razões aplicadas, elas não se aplicam, né? As razões para essa tarifa, elas não têm nenhuma razão de acontecer, e fazendo também a defesa do PIX. Bem, como amanhã Flávio Bolsonaro discursa, fui questionar aqui com integrantes do governo Lula, como é que fica ainda, porque a decisão final vem no dia 15 de julho, é o limite ali para definir se de fato serão ou não aplicadas as tarifas. O que me dizem integrantes do governo brasileiro é que as negociações seguirão em nível técnico, ou seja, o governo Lula aposta ainda nesse diálogo para tentar algum tipo de reversão. E aí você pode me perguntar, qual que é a previsão do governo? O governo vê muita inflexibilidade por parte dos Estados Unidos neste momento, nessas negociações que têm sido feitas. A última reunião que teve com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcia Elias Rosa, com o representante de Comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, aconteceu na semana passada e foi uma reunião virtual. Não há ainda nenhuma formalização, alguma data específica para uma nova reunião, mas, como eu te disse, o governo vai ficar insistindo nesse diálogo por vias técnicas, a ver se vem alguma solução daí.